Graça e paz, amém? É, eu essa série sobre esse assunto, né? Na verdade, todos os assuntos que a gente vai trabalhar assim, entenda que não é apenas para ocupar o tempo, né? Tudo que é feito e as quartas têm sido muito intencionais. E eu digo isso se eu aplicasse totalmente toda a palavra ensinada quando eu a recebo, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Mas a gente é um processo de Deus. Eu tive um probleminha quando eu fiz o teste dos temperamentos, porque começou a dar conflito. Falei, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Aí eu fiquei meio assim, falando, não é possível, né? Porque o temperamento a gente não muda, você sabe, né? O temperamento a gente não consegue mudar. Você conhece a história do escorpião e o elefante? O escorpião e o elefante que foi atravessar o rio, o escorpião falou para o elefante, me dá uma carona? Aí o elefante falou assim, não, você vai me picar. Falou assim, não, você vai me ajudar a atravessar o rio, você acha que eu vou fazer isso com você? Você é meu amigo, eu sou seu amigo. Diz que o elefante foi, colocou o escorpião nas costas e foi atravessar o rio. Quando estava chegando no finalzinho, o elefante sentiu uma picada. E aí o elefante falou assim, poxa, mas você me picou? Aí ele falou assim, desculpe, é a minha natureza. Né? Então a nossa natureza, tanto para o pecado quanto para o temperamento, a gente não consegue mudar. Mas eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, mas está diferente. Né? Não está batendo. E aí, desde a quarta-feira, quando o Nath ministrou aqui, eu tenho tentado entender por quê, né? E a conclusão que eu cheguei é que realmente eu mudei em muita coisa no que diz respeito ao temperamento. Deus ele vai trabalhando a gente. Então, se você ou eu acha que vai desse jeito que você está aí para o céu, você está enganado. Desse jeito, que jeito? Do mesmo jeito que Jesus te encontrou. Se você olhar na Bíblia, é o que a gente está fazendo, não tem tempo, muita gente, conselho, até, Nath, compra o livro, ou pesquisa a respeito. Mas todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, tiveram encontro com Deus, foram transformadas. E se eu digo que tive encontro com Deus e não fui transformado, significa que o evangelho não tem efeito em mim. E se o evangelho não tem efeito em mim, então eu não sou nem convertido. Porque o que é o convertido? O que converte, né? O que muda. Então, é importante a gente analisar isso daí. E entender o nosso temperamento. E não tem temperamento certo, não tem temperamento errado, não tem temperamento melhor, nem o pior. Apenas diferente. Então, nós ouvimos aí sobre o colérico, né? O colérico é o brabo, né? É o brabo. O sanguíneo é o alegre, né? O melancólico é o triste. O fleumático é o gente boa. Essa é a ideia dos temperamentos. Mas não se engane não, né? Cada um deles tem as suas qualidades, como também tem os seus problemas, né? Ali, só os seus defeitos. E geralmente nós combinamos, tá? Dois temperamentos, como acho que já foi dito aqui. Então, geralmente, dificilmente alguém ser 100% fleumático, 100% qualquer coisa. Então, provavelmente você é sanguíneo em alguma coisa, né? Por exemplo, uma casa onde todo mundo é sanguíneo, ou é chacina, entende? Ou é assassinato. Porque não, né, é muito difícil dar certo. Né? Os relacionamentos que geralmente dão certo são relacionamentos que se relacionam com um temperamento oposto. Porque para um para aguentar o outro. Né? Porque dois sanguíneos juntos, irmão, acha que a vida vai estourar o cartão de crédito fácil. Acho que pode tudo. Né? Dois coléricos juntos, ou é femicídio, ou é como é que é o homicídio, feminicídio, né? Ou é o hominicídio. Dois fleumáticos juntos, irmão, né? Talvez daria, mais certo. Mas um ia matar o outro envenenado. E o melancólico ia morrer os dois
de depressão dentro de casa. Então geralmente é bom intercalar, né, assim, né? Mas o intercalar não é intencional, é naturalmente, a gente acaba se atraindo, né, pelo oposto. Mas vamos lá, fleumático, né? Eu não digo não, eu tenho um pezinho no fleuma também, né? Mas o temperamento, o temperamento, é o tipo de pessoa que tem esse temperamento, é o mais fácil de você lidar, tá? É a pessoa mais agradável de conviver com ela, é o fleumático. Porque o fleumático, ele se torna agradável para as pessoas, entende? O colérico, nem o sanguíneo, não faz questão. E o melancólico é bem, como é que fala? É retraído. Esqueci o nome da palavra aqui. Quando você não liga para a pessoa, não é apático, indiferente. Indiferente, né? Agora, porque o fleumático também é. O fleumático, eu acho que é um dos mais antissociais, só que, por outro lado, ele... Você quer conhecer um fleumático? Quando ele chega, não importa o que está acontecendo na vida dele, quando ele chegar, ele vai sorrir para você. Né? Quando alguém chegar, ele está lá no mundinho dele, no mundo dele. E geralmente, assim, o fleumático não anda sorrindo. Quem anda sorrindo é o sanguíneo. Não se engana. O sanguíneo é aquele assim, vai dar certo, tudo vai dar certo. Uhul! Fleumático, geralmente, ele morre de adrenalina, né? Cara que morre, que está subindo, escalando o Monte Everest, que esqueceu do paraquedas, esse é o sanguíneo, né? Mas o fleumático, não. O fleumático, ele gosta de ficar sozinho, ele na dele, é aquele que está de canto. Ele está lá no mundo dele. Aí chegou qualquer pessoa, né? Então, se você vê uma pessoa assim, bem provável que seja um fleumático, né? O melancólico não, o melancólico é a mesma cara que ele está sorrindo, ele está triste, ele, né, assim. Então, as pessoas temperamento melancólico fleumáticos são calmas, descontraídas e raramente ficam perturbadas ou zangadas. Para você tirar da linha, meu amigo, tem que ser um negócio muito... procura ser sempre coerente, né? É aquele que o mundo está desabando e está lá, né? Né? E não que ele não está nem aí, mas numa hora de uma situação dessa, numa hora de perigo, na hora que o navio estiver afundando, na hora que estiver acontecendo uma crise, cola do lado do fleumático, né? Você pode ser que você cola do lado do sanguíneo colérico, pula a janela, quebra, sabe? Mas ele não vai pensar se vai ter alguma coisa lá. Agora o fleumático, ele é o único que vai lembrar que tem saída de segurança, que ele vai pensar, então ele tem mais facilidade de lidar com essa situação aí, certo? O fleumático também, ele tem um sentido de humor particular, tá? Então, geralmente o fleumático é a pessoa que mais tem amigos, tá? Mas o fleumático tem amigos. O sanguíneo também tem muitos amigos, só que pela atitude, né, espontânea também acaba gerando inimizades, né? Vomitando e às vezes cria isso daí. Mas o fleumático, ele geralmente ele é muito amigo. Tem uma característica, só quem é fleumático sabe, né? Isso é muito particular. O fleumático, geralmente, ele tem muitos amigos, mas ele não é amigo de ninguém. Tá? Então, assim, muitas pessoas vão considerá-lo o seu melhor amigo, vão gostar dele, mas ele mesmo não tem nenhum apego, né, profundo pela pessoa. Obrigado, Liz. Não que não goste, mas ela tem essa facilidade, né? Então, até achei interessante falar assim, ó, pode ter uma multidão, ele pode fazer todo mundo rir, mas ele consegue manter-se sério. O que mais? Fleumático é reservado, como eu falei, né? É na dele e não gosta muito de sair da rotina. Tem um padrão um jeito de viver que não gosta de mudar muito isso daí. Inclusive, assim, não necessariamente é muito organizado, mas geralmente o fleumático ele é organizado, é aquele que gosta de fazer as coisas do mesmo jeito, sabe?
Então, por exemplo, assim, é o mais sistemático em que sentido? Você vai lavar a louça, você separa todos os talheres, todos os copos, todos os negócios, todos, assim. É metódico nesse sentido. Tem essa capacidade de analisar as coisas. Não significa que ele faça, mas pelo menos ele sabe analisar, né? Reservado. O fleumático também é o melhor conselheiro. Por que o melhor conselheiro? Porque ele sabe ouvir, ele ouve mais e fala menos. Ele consegue ouvir mais, ele consegue te dar atenção, ele consegue tem tempo para você. Outra coisa também legal, ele é eficiente, né? Porque o fleumático é mais perfeccionista. Eu até coloquei lá no grupo o seguinte: mulher que tem marido fleumático tem que ter paciência. Porque é devagar para fazer as coisas, só que sim, gosta de fazer as coisas bem feitas, entendeu? Então gosta das coisas bem feitas, só que tem que ser do jeito dele, né, ou do jeito dela, né? Mas ele é eficiente. E muitas vezes o fleumático ele não termina é porque ele não está satisfeito com aquilo que está fazendo, que ele gosta das coisas muito corretas. Também é muito leal, né? Justamente por gostar das coisas assim, ele é muito comprometido com aquilo que ele se compromete, vamos assim dizer, né? Então, se prometeu alguma coisa, ele vai procurar cumprir, vai procurar ser leal às pessoas e às promessas que ele fez e tudo mais. O fleumático, eles são diplomáticos, né? Justamente por isso. Então, está sempre tentando apaziguar a situação. Está sempre tentando resolver o conflito, não gosta de briga, gosta de amenizar a situação. E, por exemplo, sua casa lá tem uma briga para quem vai ficar com o bife maior. Entendeu? Não sei se já aconteceu isso com você, sua casa já. O bife. Então, o fleumático não tem problema com isso. Para não ter briga, ele sempre vai deixar o último ali, não tem crise com isso, para que as coisas se resolvam, né? Na verdade, o fleumático ele foge de briga, né? Ele foge de encrenca. Então, ele paga, como é que fala? Ele paga para não entrar, né? Diz que o sanguíneo, o colérico, ele paga para entrar na briga, né? O sanguíneo e o fleumático e o melancólico paga para não entrar. Então, é isso. Por outro lado, também, ele se torna desmotivado. Ele não tem muita motivação externa para as coisas. O fleumático ele faz as coisas quando ele entende que para ele faz sentido fazer o que ele está fazendo. Ele não se motiva muito pelos outros, entendeu? E também automaticamente não consegue motivar. A gente estava falando ali fora, é uma característica do fleumático que ele é manipulador. Tá? Então, o fleumático, por ele ser gente boa, ele ser diplomático, ele saber conversar, ele consegue induzir as pessoas a fazer coisas sem que as pessoas saibam que ela foi induzida por um fleumático. Entende? Ela é manipuladora. Então, tem várias maneiras. O sanguíneo, se você tem um fleumático sanguíneo, gente, vai ser um excelente líder. Porque ele vai ser eficiente, fazer as coisas de boa qualidade e vai ser carismático. E as pessoas vão querer caminhar com ele. Então, ele sabe o que ele está fazendo e as pessoas se animam com o que ele está fazendo. Ele inspira as pessoas. Tá? Mas o fleumático sozinho, ele manipula as pessoas. Ele consegue fazer você buscar um copo d'água. Né? Por exemplo, é lógico que qualquer pessoa que subisse aqui e falasse assim, ia acontecer isso. Né? Mas, por exemplo, ele está aqui, e como ele é bem querido, bem quisto, ele fala, nossa, que sede, né? Tomaria uma água com gás, hein? Faz tempo. Entende? E é isso. E aí, daqui a pouco, vai chegar ele uma água com gás. Tipo um Davi, eu não sei qual que é o temperamento. Alguém sabe? Tem, né, pastor? Era colérico. Mas sabe aquele evento que Davi fez lá, de tomar água lá? É mais ou menos isso, né? A pessoa consegue mover. Ele podia pedir. Agora o sanguíneo fala assim, pega lá para mim. Entende? Ele já logo ordena e tal, e tal. Né? Mas o fleumático ele faz de uma maneira que a pessoa ela sinta assim que ela quer fazer isso. Isso é bom por um lado e é muito perigoso para o outro. Tá? Porque o fleumático, ao mesmo tempo que ele manipula, ele tem uma facilidade de se vitimizar muito rápido. Ele se torna um coitadinho muito rápido. Então, tem que tomar cuidado. Né?
que mais? Isso aqui eu achei interessante, ó. Um fleumático na infância. Como que será uma criança que tem uma tendência assim a ser fleumático? Criança com esse temperamento são calmas, obedientes, ordeiras e normalmente caem na graça dos adultos por seu temperamento dócil e fácil de lidar. Não apreciam esportes, são pouco falantes e gostam de se isolar. Praticamente todo adolescente, né? Não, né? A criança fleumático não gosta muito de novidade, mudança de rotina, né? Como também o fleumático adulto. E ela só muda a sua rotina, isso tem a ver com fleumático, tanto criança como adulto, ela só sai a rotina para coisas que é do seu interesse, para que não é do seu interesse, não tem muito ânimo de fazer. Então, uma criança fleumática, ela costuma ter interesses intelectuais, estudando com afinco apenas o que lhe desperta atenção, tá? Então, ela se torna especialista em alguma coisa, mas é só aquilo que ela interessa, né? Então, o fleumático, ele tem ele pode te deixar falando, mas que se for um assunto de interesse, ele prende ali. Isso aqui também é importante. Fleumático nos relacionamentos. Geralmente, os fleumáticos têm a tendência a se relacionar com pessoas coléricas, tá? Que é um oposto ali. Porque se completa. O que um tem, o outro não tem. Então, une ali e fica bem equilibrado. Por exemplo, a agressividade e a ira ali do colérico, ela apesar de incomodar o fleumático, mas ele consegue amenizar, né? Por quê? Porque um fleumático, gente, eu diria assim, que se a gente trazer para o nosso contexto, é a pessoa que menos tem, menos tem a facilidade de se magoar. Ela perdoa muito fácil. Ela fica extremamente dolorida, magoada ali, mas depois ela fala assim, droga, eu queria tanto odiar, mas não consigo. Então, quando se relaciona com o colérico, né, ela fica brava. Sabe aquela briga de casal assim que quando um fleumático fala, não, agora vai pagar, né? Agora, se for um fleumático colérico, se a pessoa com quem você relaciona tiver o perfil fleumático ou colérico, toma cuidado. Ela vai ser calma, ela vai ser tudo isso que eu te falei. Porque a gente está falando isso, a pessoa no controle, mas imagina um fleumático estourado, entende? Então, agora imagina um fleumático com colérico, ele mata dormindo, ele é aquele que planeja a morte, entendeu? Que ele faz o negócio, né? Que o colérico ele vai, quando ele viu, ele já fez, né? Mas o melancólico ele planeja. Ele põe veneno, ele faz um negócio assim, então, né? Que mais? E também tem uma questão também dessa questão do relacionamento, é porque o fleumático é os dois. Ele admira a maneira como o colérico se manifesta, mas também o colérico admira a maneira que o fleumático se manifesta, ele tem um controle sobre as coisas. Então, um casal perfeito, vamos assim dizer, seria um colérico e um fleumático consegue lidar, tá? Sobre relacionamento, tem uma questão. Apesar de, num relacionamento, o colérico e o fleumático, eles têm uma tendência a dar certo, mas também é nesses relacionamentos que, geralmente, se a mulher é colérica, o homem é fleumático, que geralmente é assim, quem vai dominar sobre o homem é a mulher. E, nesse caso, geralmente, o homem ele aceita, ele se torna submisso, só que ele tem uma raiva, ele tem uma questão muito séria com a esposa que domina sobre ele, entende? Apesar dele aceitar esse domínio, ele tem uma crise muito grande em relação a isso, ele não aceita isso. Se torna até ficar ali com raiva, né, da pessoa. E é isso eu estou falando, gente, fora do negócio quando está descontrolado, porque independente se o marido é fleumático, a esposa é colérica, diante do Senhor nós temos que aprender a controlar os nossos
temperamentos. E a palavra de Deus, ela é a mesma para o fleumático, para o colérico, para o sanguíneo. Então, se o Senhor fala que quem é o cabeça é o homem, isso vale para qualquer temperamento. É lógico que para algum, para o sanguíneo vai ser mais fácil. Ele é cabeça em tudo. Mas e para o colérico? E para o fleumático? E para o melancólico? Então, talvez o fleumático ou o melancólico vai ter que ter um trabalho maior para se colocar como cabeça, e se a mulher é o oposto, ela tem que se submeter, né, ali, ou forçar o seu coração para ela ser dominada. Você vai falar que é injusto? Não. E como eu digo, porque nessa vida tem várias coisas que a gente poderia dizer que é injusta. Porque tem quem nasce rico, tem quem nasce pobre. É justo alguém nascer pobre? E é justo alguém nascer rico? Entende? Então o que é justiça? Entende? Então não tem. É o mesmo questionamento da sexualidade. Que uma pessoa vai falar assim, mas para você é fácil, você é hétero, então a sua vontade, você já está no caminho certo. Agora eu que tenho que lidar com a minha tendência, então não é injusto, mas é questão dos temperamentos. Fala para um fleumático que seja mulher, que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo. Para quem é fleumática, fácil. Agora, fala isso para um colérico, para um sanguíneo. Então, Deus tem que trabalhar. Agora, você fala assim, não, Deus, tudo bem, a tua palavra diz, mas o meu temperamento é assim. Então, o que vale mais, a palavra ou o seu temperamento? Então, quando a gente não admite que a gente precisa ser transformado e ter o nosso temperamento dominado, nós não somos transformados. E tanto que a palavra me diz que eu tenho que apresentar meu corpo, alma e espírito. Irmão, não tem um lugar melhor no mundo para você ser transformado do que na igreja. Porque a igreja é o único lugar onde você convive com pessoas que realmente se importam com você e que vão te confrontar falando a verdade. Vou te dar um exemplo, né? Na igreja e em casa. Hoje eu cheguei em casa, à tarde, tal, a primeira coisa, estava um sorriso, a pastora já meteu a mão na minha boca. Que é isso? E ela falou, você comeu feijoada. Eu falei, meu Deus, é isso que vejo que é profeta. Ela falou assim, tem uma casca de feijão no seu dente. Não foi? Ela falou. E sabe o que eu pensei? Rapaz, eu estava na casa dos clientes lá, eu conversei com eles um tempão antes de ir embora. Não me falaram nada. Por quê? Para eles vão falar, por que vai falar? Né? Então, as pessoas que realmente se importam com você vão apontar seus defeitos. Entende? Então, a igreja é um lugar de confronto. Né? Então, você está Por isso que eu falei aquele dia, a gente precisa conversar, né? Ouça quem te conhece, porque a pessoa vai te ver melhor do que você mesmo, eu mesmo, né? E como eu falei outro dia, irmão, a voz que você ouve não é sua? A voz que você ouve quando você fala não é assim. Até a tua voz que você acha que é desse jeito não é. Então grava e escuta a tua voz, pra você ver. É diferente, né? Então, quer dizer, nem a voz que eu escuto é a minha, não. Você escuta dela de uma maneira diferente do que ela realmente é. Amém? E eu vou só tratar alguns pontos aqui de um personagem bíblico que ele é identificado como um fleumático. Quem que é? Abraão. Abraão é esse cara mais lento, esse cara mais sossegado. Você vê Deus ele conduzindo de uma maneira diferente. Irmão, imagina se, por exemplo, em vez de Deus chamar Moisés para levar o povo no deserto, ele chamasse Paulo. Imagina se fosse Paulo conduzindo o povo pelo deserto. Né? Não ia com o poder que Moisés tinha. Né? Então, agora também imagina se colocasse Abraão para pregar o evangelho no Novo Testamento para que a palavra se estendesse todas as nações. Não ia sair do lugar. Então, pelo temperamento. Então, Deus ele chama cada um segundo a sua vontade, com o seu temperamento, ele tenta extrair o melhor que nós temos para a glória dele. Amém? Tanto que Deus ele dá uma ordem para Moisés, para Abraão, perdão, sair da casa dele e da parentela. Por quê? O fleumático, ele tem a tendência de onde que ele está, ele se acomoda também.
Né? Onde ele chega, ele não vai tomar lugar de destaque. Ah, pastor, então Deus não chama ninguém que é fleumático para liderar nada? Lógico, ele chama, ele capacita, ele transforma, ele põe onde ele quiser. Agora, nós devemos ser transformados e correspondemos ao chamado de Deus para nós. Por exemplo, mas Deus me chamou para pregar a palavra, mas o fleumático, né, ele gosta de ficar sozinho, mas Deus te chamou, então você se coloca para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, Deus ele tira Abraão do meio da parentela dele, porque o povo era idólatra. Então, a tendência dele era se acomodar naquele lugar que ele está. Amém? E há quem diga que ele era dependente do pai, porque o pai é rico. Então, pega, manda, sai, e agora ele tem que começar a jornada dele sozinho. Só que a atitude de Moisés, embora Deus tenha chamado ele de sair, só vem depois da morte do pai dele. Entende? Então, quando as coisas acontecem, que ele começa a se mover. Isso é um problema do fleumático. Ele vai adiando, vai procrastinando as coisas, e quando a coisa acontece, aí ele quer fazer, aí já é tarde. Aconteceu comigo já, né? Muitas vezes. E pouco tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, irmãos, aconteceu, e não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, para você ter uma noção do problema. Imagina que você tem uma conta para pagar e ela vence dia 10. Só que dia 5 você já tem o dinheiro. O que você faz? Paga a conta. O fleumático fala, posso pagar amanhã. Irmão, você acredita que eu paguei a conta, paguei a multa com atraso, porque eu tinha um dinheiro uns 10 dias antes, eu não paguei a conta, só fui pagar depois que ela venceu? Porque você vai deixando, que você é coisa. Aí depois, quando a coisa vem, aí quando você fala assim, nossa, hoje é hoje. Aí o fleumático, ele estressa todo mundo que está à volta. Então ele consegue. Ele consegue. E o que eu falei de Abraão, porque uma outra característica que é negativa do fleumático é a insegurança. Então ele sempre analisa, espera antes para ver os melhores, mas geralmente o sanguíneo ele é o primeiro, né? É o primeiro que já toma uma decisão e tal, às vezes pensado ou não. Então o fleumático geralmente ele espera. Então quando Deus chama ele sempre está ali esperando, acomodado com alguém e tal. E a pessoa indecisa, ela tem a tendência, quando a coisa aperta, a coisa fica feia, ele perde a fé. Porque é inseguro. Porque Deus fala assim, fala para um sanguíneo, vai ser assim, assim, assado, eu vou mover na montanha, vai fazer isso e tal. E ele fala, eu creio. Ele vai, mete o peito e vai, abraça, né? E vai de todo jeito. Agora, o fleumático, ele crê. Mas quando a coisa começa a acontecer fora daquilo que ele esperava, ele começa a ficar, será? Começa a questionar. E tanto tem um episódio, não vou ler os textos, está lá em Gênesis 12, a partir do versículo 10, quando a fome aperta, Abraão pega e leva a sua família para o Egito, né? Para onde Deus não queria que eles fossem. Então, eles vão para o Egito por conta da fome. Então, irmãos, um fleumático, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se mover de acordo com a necessidade, com a dificuldade, é um grande perigo. Né? Porque muitas coisas nós perdemos porque nós não confiamos no que Deus vai fazer. E quando Deus fala para a gente esperar, a gente tem que esperar. E outra, né, isso é muito clássico a gente falar na igreja. Né? A gente acha que a resposta de Deus é só sim. A gente ora, e se Deus não falou sim, ele não respondeu. Né? E às vezes Deus não falou sim, ele não falou não. Mas no intervalo do sim e o não, tem o realizar de Deus que está se movendo. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Eu já falei que aqui uma característica de Abraão, que é o que eu já falei do fleumático. Ele é pacifista. Ele não gosta de briga. Ele sempre vai arrumar um jeito, sabe? Está brigando lá, ele não vai estigar, ele não vai entrar para brigar junto, ele vai tentar agradar os dois lados, amenizar a situação. Se for preciso, está faltando dinheiro, troco errado, ele dá dinheiro para os dois para resolver o conflito. Né? É o estilo de Abraão. Né? Ele teve um conflito aqui, quando os pastores ali, Ló, começaram a brigar. E vou ler o texto aqui de Gênesis 13,
versículo 8 e 9. Ele chega e fala assim: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para resolver o conflito. Ele fala assim, inclusive você pode escolher o que você quiser, mas sai da minha vida. Entende? Que ele poderia chegar e... Porque, quem quer briga, né, geralmente um colérico, é assim. Se você fala assim, o que você fizer, não vai agradar. Né? Então, uma pessoa que, no caso desse aqui, o colérico, ele fala assim, se Abraão fala para um colérico, ele fala assim, eu vou para a direita. Aí o colérico, não, para a direita vou eu. Entendeu? Então, o fleumático ele não tem muito esse problema, porque ele sempre deixa a decisão para os outros, para ele tanto faz. Né? Ele prefere transferir a responsabilidade da decisão do que ele assumir essa responsabilidade para não ter conflito. Por quê? Se eu decido alguma coisa e dá errado, de quem que é a culpa? Automaticamente você se sente culpado. Mas se foi você que decidiu, a coisa não é boa, no final de tudo, eu falo assim, não é? Então é muito fácil. Só que, por exemplo, quem tem um temperamento mais para fora, como é que faz? Que é os dois de cima lá, né, que é o sanguíneo e o colérico, eles não pensam nisso. O fleumático e o melancólico ele tem a capacidade de ver, por exemplo, ele vai sair daqui, ele percebe que lá na frente ele vai precisar de fazer alguma coisa, ele antecipa. Então, por isso que ele consegue transferir e muitas vezes sair na frente. Tá? Também a passividade, que está ligado, né? Em relação a isso. Lembra que teve duas situações, nós não vamos entrar aqui, que ele, para não ter conflito, ele pediu para a esposa falar que era irmã dele. Porque ele já sabia que ele ia passar num lugar que o homem tinha um harém, que gostava da mulherada, e ele sabia que a esposa dele era muito bonita, então o que ele faz? Ele já avisa ela, fala assim, fala que é minha irmã para a gente não ter problema, porque aí você fala assim, mas sabe que ele não gostava da esposa? Não, ele sabia que se é um rei que é esposa, lembra de Davi, que era homem de Deus? O que ele fez? E era um homem de Deus. Agora imagina num reino onde que não tem esse tipo de comportamento, de temor, aí o cara vê a mulher de alguém que é bonita, o que ele faz? Aí você fala assim, mas será que ele não amava a esposa? Será que ele não pensava? Não, mas ele era fleumático. Fleumático tem um pouco de egoísmo, um pouco de pensar nele mesmo, tem um pouco disso daí, né? Lembra que eu falei que o fleumático ele tem a tendência de ser dominado pela esposa? Sim ou não? O que aconteceu quando Deus deu a promessa para ele e falou que ia dar um filho? E aí a esposa era estéril. Quem que deu a ideia? Foi a esposa, né? E aí depois, quem começou a ter conflito com a Agar? Você vai ver que, então, o Abraão, ele nunca toma uma iniciativa, ele nunca decide nada, ele é reativo. Ele só age depois que acontece alguma coisa. Entende? Ele está reagindo à vida. Ele não. Agora, isso que eu estou falando, gente, você fala, sou eu. Irmão, está errado. Pode ser. Só que isso é um ponto que precisa se colocar e você precisa de se posicionar. E por isso que dentro de um relacionamento a gente tem uma vantagem. Por quê? Porque se um fleumático tratado por Deus se relaciona com uma colérica ou uma sanguínea que tem também seu temperamento sob controle, quando ela vê que tem que fazer, ele está lá olhando, ela pega e fala assim, é agora, vai. Aí ele vai. Né? Que se deixar por ele não vai. Né? Por outro lado também, quando ele vê que o negócio está indo, ele vê lá na frente que não tem saída da rua, ela vai, ele fala, fica. Né? Então, é seguro você ter alguém do teu lado que vai ser vai ter um limite para o seu temperamento. Mas quando a gente tem o temperamento transformado, irmãos, sempre diante da indecisão, toda vez que apita, acende a luzinha amarela, a luzinha vermelha, você tem que ir além da sua natureza. Você tem que se posicionar além daquilo que você sente vontade. E por isso que ser filho de Deus
Ser discípulo de Jesus Cristo é o tempo todo renunciar à nossa carne, e por isso que a gente fala, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então a gente vai citar nesses dias aí alguns personagens só que tiveram o seu temperamento transformado, mas a gente pode analisar vários e analisar a vida de muitas pessoas. Então Deus, por exemplo, uma coisa que é do fleumático, o fleumático não sabe falar não. O fleumático tem dificuldade, mas não é um negócio assim. Para quem é sanguíneo colérico, você tem dificuldade de falar não? Não. Nenhuma. Mas olha só a intensidade, o grau do problema. O fleumático, quando ele fala não, se ele falar não, ele se sente mal achando que ele está errando com alguém. Né? E isso é um sentimento. Então, dizer não para um fleumático é um exercício. Então, olha só. Pastor, empresta sua Bíblia? Não. Ai, devia ter emprestado, né? Não. Aí ele saiu de lá, ele já pegou a Bíblia com o outro, já resolveu a situação dele, ele está aqui, nossa, eu nem ia precisar mesmo. Será que ele está tudo bem? É assim que funciona na mente, não sabe, do fleumático, ele fica ali, ele não dorme, porque, né? Mas o não dói. Então, essa passividade enfim. Outra, última aqui para a gente falar, né, a coisa do fleumático também, ele é temeroso, né, meio medroso em relação, não é tão ousado, ele vai como é que é? Por doses homeopáticas, né, vai caminhando e vai lançando assim, né, aos pouquinhos. Então a gente vai ver isso muito na vida de Abraão, e teve momentos, inclusive lá no Gênesis 15, versículo 1, é um texto que Deus diz para Abraão assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. O tempo todo, Deus está trabalhando lá. Agora, você sabe como é que você vive bem com o fleumático? Uma coisa que você precisa fazer com o fleumático para fazer ele funcionar? Elogia ele. O fleumático ele precisa sempre estar sendo motivado. Você consegue. Sabe? Você fala, chega, você é a esposa, você fala assim, isso é demais. Não! Né? Aí começa, sabe, é como se começasse a acender algo. Então você chegar e falar para ele, animar, um elogio. Isso é muito complicado, por exemplo, um fleumático se relacionar com o sanguíneo. Porque o sanguíneo ele vai fazendo as coisas, ele não reconhece a qualidade de ninguém, ele não fica assim elogiando. Por outro lado, o fleumático ele sabe reconhecer o valor, falar obrigado, nossa, como que você é esperto, nossa, que legal, como você faz bem, como que esse café está gostoso, né? Então ele consegue perceber isso, e ele gosta de receber isso também. Então, para caminhar, para fazer um fleumático trabalhar, funcionar, é você reconhecer as qualidades, elogiar, ter, né? Aí às vezes fala assim, meu Deus do céu, eu não tenho paciência para isso não, né? Mas esse tipo de pessoas são pessoas extremamente estratégicas, eficientes, por outro lado também muito sistemáticas e gosta de solidão, como eu falei, de estar sozinho, mas é possível conviver com eles, tá? Por que eu falo que e se diz que o fleumático são as pessoas mais agradáveis de se viver? Porque elas guardam seus sentimentos para elas mesmas, então ela não vomita em cima de ninguém, não fica expondo o que ela pensa, porque ela tem uma capacidade de armazenar as coisas na vida dela que ela não precisa vomitar isso na vida de alguém. Tem gente que não consegue, mano, ela tem que, ou ela precisa contar para alguém, ou ela precisa chutar um cachorro na rua, ela precisa fazer alguma coisa para, né, ali, né? Agora o fleumático ele consegue absorver isso. Agora, o lado ruim é que ele tentando fazer isso, ele pode morrer envenenado, né? Com as suas precisa aprender. Então o fleumático fala, então é bom, o fleumático é o cara que não, ele tem que aprender a expor, a conversar, a confessar, a ter gente, porque acha que não precisa de ninguém, ele consegue caminhar sozinho, precisa ter gente caminhando com ele. Bom, sobre Abraão, teria, né, são textos longos para a gente falar,
Mas você vai perceber essa característica nele, de alguém sempre que Deus está incentivando, que Deus sempre está levando, Deus está sempre apresentando coisas grandes para motivar ele. É as estrelas do céu, é as areias do mar, né, sempre projetando mesmo para que ele possa ser motivado em relação a isso. Mas tem um evento, a partir dali, que a gente vê uma transformação muito grande na vida de Abraão, é quando nasce Isaac, e Deus pede para ele fazer o sacrifício. Aquele é o ponto que se entende que foi um grande mover na vida de Abraão, e ele tem que decidir, ele tem que se posicionar, ele tem que fazer as coisas, e ali ele faz, e Deus se agrada daquilo que ele se propõe a fazer, e provê o sacrifício para ele, né? E eu creio, irmãos, que esse tempo para nós aqui que Deus está trazendo esse assunto, a gente acaba estando mais... 2 dias atrás, surgiu uma palavra no meu coração, do nada, irmão. Eu vou falar a palavra para você e você vai saber por quê. Eu também não sei. A palavra, irmão, estava do nada assim, e eu senti, foi Deus que falou comigo. A palavra era iracundo. Iracundo. Aí eu falei assim, iracundo, rapaz, eu já ouvi, é uma palavra. Iracundo. E aí eu lembro que eu fui pesquisar no celular, primeira coisa que eu fiz. Só que aí não tinha internet. Aí eu falei, iracundo. Isso tem uns 2 ou 3 dias atrás. Aí depois eu esqueci. Aí aqui na hora do culto, aí veio a palavra de novo, iracundo. Pesquisei o que é iracundo. E lê aí a... E agora que veio, né, isso tem a ver com temperamento, porque iracundo é uma palavra que é talvez ali o colérico vem da palavra cólera, né? E eu falei, mas por que Deus trouxe? Né? E eu vi uma situação essa semana que ali, na hora que eu vi o resultado que eu pesquisei a palavra, me deu até um negócio. Que quando é que você está do nada, de repente você pensa, iracundo. Eu não tinha ouvido essa palavra em lugar nenhum, né? Eu já conhecia há muito tempo. Quando você vai estudar sobre os frutos da carne, os frutos do espírito, lá tem iracundo, né? Em algumas traduções está iracundo, mas é o ira, né? O cólera. E aí essa semana eu falei assim, olha só como Deus está manifestando os temperamentos para a gente, né? Então talvez para ficar atento. Então aproveite esse movimento, essa oportunidade para se conhecer. E se você chegou à conclusão, hoje foram 2 dias, talvez você identificou, ainda temos aqui os melancólicos e os sanguíneos. Né? Você se identificando, corre para se tratar. O que acontece quando você descobre uma enfermidade ou que você tem algum problema? Você corre para se tratar. E a reação nossa, sou eu. Não, vai se tratar. Né? Vai se tratar. E se você perceber, se você tiver isso em mente... Você vai perceber que os confrontos e a maneira como Deus fala, ele está justamente tratando o seu temperamento. Então, geralmente, Deus vai pedir algo para você que vai doer no seu temperamento. Né? O que é uma coisa pior? Pedir calma para um colérico. Né? E a coisa pior é que você chegar para um fleumático, um melancólico, e falar, vamos. Né? Ele não gosta. Né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande. E Deus, ele pode nos transformar. E, concluindo aqui para orarmos, então, não identificando, fazendo o teste lá, eu comecei a ter um conflito. Até uma hora, aí deu o teste, deu 25. Falei, não é possível, gente, só tão equilibrado assim. Mas eu percebi que aí eu fui refletir em algumas coisas que há um tempo atrás Deus já tinha me confrontado, eu dei uma melhoradinha. Por outro lado, tem coisas que eu já tinha melhorado, que eu retrocedi, entende? Então, nem sempre, por ser fleumático, eu vou ter um colérico do meu lado. E, às vezes, eu vou ter um colérico tratado. Então, a gente não pode confiar apenas nas pessoas que estão do nosso lado, mas a gente tem que confiar em Deus. E a gente ser transformados. Amém, irmão? Então, a conversão não é só uma conversão espiritual, não. Ela tem que ser uma conversão de atitude, né? É chegar lá o sanguíneo, o colérico, entregar a sua coroa e ser mais humilde, né? Porque ele está sentindo? Não, porque precisa ser feito isso. E o fleumático, o melancólico, se posicionar diante das coisas, né? Amém?
que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Só mais uma coisa que eu lembro do fleumático, é que o fleumático ele tem a tendência a abraçar muitas coisas, né? Até estava ouvindo alguém falar, diz assim, que a melhor coisa é você fazer grupo de escola com fleumático, né? Porque, professor, quem que vai na papelaria buscar um negócio? Ele fala assim, eu vou. Quem é que pode fazer, não sei o que, pesquisar? Ele fala assim, eu pesquiso. Quem que vai escrever? Ele fala assim, eu escrevo. Então, ele acaba assumindo todas as responsabilidades, né? Ele acaba assumindo, só que ele acaba também ficando sobrecarregado, porque ele quer fazer tudo. E o fleumático, isso é uma das coisas que Deus tem tratado muito em mim. Ele tem dificuldade de delegar. Ele morre abraçado com um monte de responsabilidades, mas ele não delega as coisas para ninguém. Você quer pedir alguém que tem facilidade para delegar? É um colérico, um sanguíneo, na hora. Já bateu, ele já fala, faz. Você faz, joga, né? Agora o fleumático, ele pega tudo, né? E ele fica com aquilo lá, ele não transfere isso para ninguém. Então, isso aí, irmão, é errado. Deus precisa... a gente precisa se colocar diante de Deus para que a gente possa ser transformado completamente, amém? O fleumático tem que acelerar, tem que ser mais proativo. Então, aí é legal você olhar as características e ter, né? Justamente a gente vai ver, né? Quem é assim, geralmente ele vai exercer cargo assim de estar à frente, de liderança e tal, porque ele sabe organizar, sabe fazer isso. Amém, gente? Você acha que isso tem alguma importância para a minha vida, para a sua vida? Né? Que a gente possa se colocar diante de Deus. E não espere a quarta-feira, não. Leia tudo sobre. Se você conseguir identificar seu temperamento, leia. Fala assim, como me tratar, né? E vai, né? Orando ao Senhor, que o Senhor ele vai transformar, né? Todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé? Que o Espírito Santo nos transforme, né? Que nós possamos nos tornar aquilo que o Senhor nos chamou para ser, né? Então, nós somos uma peça bruta, uma pedra bruta preciosa nas mãos do Senhor, mas precisamos ser lapidados. Então, vamos avançar. Né, pastorzão? Amém. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, como barro nas tuas mãos, ó Senhor. Faz segundo a tua vontade, ó Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor nos criou, e quando o Senhor nos criou, o que o Senhor fez foi muito bom, ó Senhor. Mas a nossa carne, Senhor, nosso desejo, Senhor, pelas coisas desse mundo, Senhor, nosso orgulho, impede a gente de crescer na Tua presença, Senhor. Pai, que nós possamos aceitar o confronto, porque o Senhor nos ama. A Tua palavra diz que o Senhor repreende quem o Senhor ama. E quem não se importa, Senhor, não fala a verdade. Quem não se importa não gasta tempo. Como eu compartilhei, Senhor, quem não se importa vai ver um defeito, vai ver uma situação, ele não se envolve, porque para ele tanto faz. Mas o Senhor se importa, Senhor. E na tua casa, o Senhor levanta pessoas que se importam conosco, Senhor, para dizer, olha, você está indo para um caminho errado. Se você continuar desse jeito, você vai se perder. Senhor, ajuda a sermos transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos ser bênção nas Tuas mãos, ó Senhor. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é pura, o Teu evangelho é verdadeiro. Mas muitas vezes as pessoas não creem por conta da minha vida e das nossas vidas, ó Senhor. Que a nossa vida, a nossa postura seja correta e reta diante do Senhor, a ponto das pessoas quererem se tornar, ó Senhor, serem transformadas assim como nós também fomos. Por isso também eu oro, Senhor, especificamente hoje sobre os fleumáticos, ó Senhor. Agita os teus filhos, as tuas filhas, ó Senhor. Traz segurança que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tira todo o medo, Senhor. E traz o teu amor sobre eles, o quanto eles são amados, queridos, ó Senhor. E quanto eles podem ser usados de maneira tremenda nas tuas mãos, ó Senhor. Pai, que possamos ser transformados. Que não seja só um tempo aqui, Senhor, de aprendizado, mas que seja um tempo de transformação. Porque queremos nos tornar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E a Tua palavra diz, ó Senhor, através do apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, Senhor, que nós somos transformados, Senhor, até alcançarmos a medida e estatura de Cristo, o varão perfeito. Ele é a nossa referência, Senhor. Então, Senhor, que nós não venhamos nos orgulhar daquilo que é pecado em nós, mas que nós venhamos buscar sermos transformados pelo Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai.
Eu oro pelo teu povo, Senhor, e despeço, Senhor, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua guarda, Senhor. Eu oro no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, gente? Que Deus possa cuidar de nós. Amém? Deus abençoe você.